Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e este é o nosso programa de estudo bíblico à distância. É um prazer a gente estar junto, é um prazer fazer essa caminhada. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos na quarta lição e esperamos que essa jornada faça bem para você, que você seja abençoado, abençoada por essa experiência de estarmos juntos, meditando, estudando, procurando lições para a nossa vida pessoal a partir do texto bíblico. Nós temos disponibilizado em nosso blog os assuntos que são tratados aqui. Tem uma apostila lá, você pode acessar o nosso blog na página de estudos, você vai encontrar a apostila de Atos dos Apóstolos, Estudos em Atos dos Apóstolos, o povo do caminho, e pode baixar gratuitamente. Ele é um presente de nossa igreja para você, para que você acompanhe os nossos estudos e tenha um material bastante rico em informações para a sua vida pessoal, para o seu futuro, para a sua análise bíblica. Você vai encontrar lá também outras apostilas e outras referências às playlists das videoaulas dos nossos cursos que fazemos. Já temos um elenco bastante interessante de material de estudo bíblico. Eu fiz um levantamento rápido e verifiquei que a nossa página de estudos da nossa igreja é uma das plataformas mais ricas de conteúdo de estudo bíblico gratuito da internet. Pode acreditar nisso. Então é para abençoar sua vida, viu, meu irmão, minha irmã, para sua igreja. Você que é pastor, pastora, você que é professor de escola bíblica, professora de escola bíblica, ou então um estudante voluntário, né, de estudos da palavra de Deus, tem aí um material farto e disponível. Você pode, inclusive, aprimorar o seu conhecimento através das leituras. Nós temos leituras, estudos de Gênesis a Apocalipse, literalmente, viu, meu irmão, minha irmã? E estamos ampliando cada vez mais para a gente poder ter um estudo abrangente daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Bom, sem mais demora, eu vou passar para a nossa tela a nossa apresentação para a gente poder acompanhar o estudo bíblico aqui através do nosso visual, dos nossos slides que produzimos para o nosso estudo. Então está aqui a nossa apresentação e nós vamos dar sequência a esse estudo a fim de que a gente aprenda um pouco mais com a palavra de Deus. Nossa aula de hoje vai falar sobre a questão do sustento da obra de Deus. O tema da lição é provisão para a caminhada. Os primeiros cristãos e cristãs são inovadores. Eles procuraram encontrar soluções inovadoras para os problemas que eles enfrentavam. Afinal de contas, era o começo da caminhada, não tinha nenhum manual, nenhuma regra, nenhum vademecum, como eu aprendi no seminário, tínhamos o vademecum da igreja e do obreiro, então era fácil. Como que eu faço um casamento? Então vou lá no vademecum e tem um manual de orientação. Como que eu faço a administração financeira? Então vou lá, tem um guia de orientação. Mas eles não tinham isso, eles eram os primeiros em tudo, a saber como administrar os recursos, como providenciar meios, como preparar liderança, e o problema do sustento foi um desses temas que despertou a atenção. Eu separei um versículo para a gente entender essa dinâmica. É o versículo que se encontra no capítulo 5, verso 3. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu
pela propriedade. Olha que coisa interessante. Um assunto que parece tão complexo para nós hoje, Lucas ele vê isso como uma forma de resolver um problema interno, que é a questão da participação do crente no sustento da obra de Deus. E ele vê, então, na atitude de Ananias e de Safira, sua esposa, uma farsa, um disfarce, uma mentira, tentando ludibriar Deus com a maneira da gente participar. Como é que você participa no sustento da obra de Deus? Você já pensou nisso? Qual é o seu nível de participação no sustento da obra de Deus? Quando você chega na igreja e vê tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar, o quanto você contribuiu para aquilo? O quanto você contribuiu para a limpeza, para o asseio, para a vida daquele obreiro que está lá na frente, ministrando louvor, cuidando das coisas relativas aos negócios da igreja, a administração da igreja e até mesmo a ministração da palavra. O quanto você tomou parte disso? Que era essa questão que estava envolvida na ação de Ananias e Safira. Porque eles tentaram enganar Deus, enganar o Espírito Santo, dizendo, eu estou entregando um valor para todo mundo pensar que é tudo. Mas, na verdade, é uma parte. E eu entrego como se fosse tudo. Era isso que estava em jogo. Bom, o texto que vamos utilizar para nosso estudo bíblico está no capítulo 5, versos de 1 a 11. Ananias e Safira é uma referência bastante interessante para essa questão do sustento da obra de Deus. E nós vamos utilizar essa experiência desse casal com muito cuidado, para não induzir os irmãos a uma interpretação anacrônica e equivocada sobre a nossa participação. Mas eles vai servir como uma referência para a gente saber o que a gente está fazendo, como que a gente faz, para que a gente possa entender também a nossa participação no sustento financeiro das ações da igreja. Em primeiro lugar, deixa eu colocar uma situação aqui para a gente eliminar essa ingenuidade, esse equívoco que comporta a questão financeira da vida da igreja. É uma ingenuidade pensar que a igreja não tem que se preocupar com isso. A questão do sustento financeiro é um dos assuntos mais controversos sobre a vida cristã e envolve dúvidas a respeito de quanto, quando, como e para que contribuir. Isso não bate na tua cabeça, não? Tem muitos irmãos que fazem isso. Tem muitos irmãos que ainda não entenderam essa bênção. É uma bênção mesmo. Participar do sustento da obra de Deus é uma bênção para o crente, porque ele sabe que terá uma comunidade de fé em condições de abençoar a sua vida, se ele participa do sustento dela. Eu me lembro de uma irmã, a irmã Esther, lá da Igreja Batista de Mendes, e ela era inglesa, naturalizada brasileira, e ela então dizia que nas igrejas lá onde ela frequentava, na cidadezinha onde ela vivia na Inglaterra, tinha essa ideia. E a comunidade do entorno era uma comunidade carente, mas todo mundo se juntava para que a igreja fosse um lugar atraente, um lugar agradável, onde as pessoas pudessem ir. Então eu não tenho ar-condicionado na minha casa, mas na minha igreja tem, para que eu possa ir lá e me sentir abençoado com aquele aparelho. Olha, gente,
Eu achava tão interessante os testemunhos da irmã Esther que eu guardo até hoje no meu coração. E ela contou uma experiência de que havia um esforço da igreja, que todo mundo queria ter um sofá confortável em casa. E aí então fizeram um esforço de oferta para que a igreja comprasse um sofá para que as pessoas pudessem ir lá durante a semana, em outras horas do dia, para que sentasse num sofá confortável para ler um livro, para poder trocar uma conversa, encontrar um amigo e estarem ali. Eu achava aquelas histórias tão bacanas, tão bonitas, e eram assim, era inusitado, né? Eu nunca ouvi falar de uma igreja que fizesse isso para que tivesse conforto, para que as pessoas utilizassem no seu dia a dia. Mas essa era a experiência que a nossa irmã contava. Bom, fica para a história, não é, meus irmãos, minhas irmãs? É história para que a gente conte um dia mais à frente. O problema, gente, é que a gente está vivendo num tempo que tem lideranças que fazem mau uso dessa interpretação. Tem pessoas que usam a narrativa, por exemplo, de Ananias e Safira para intimidar os membros da sua igreja a doarem quantias vultosas de dinheiro. Você já ouviu falar disso? E os canais de TV, as emissoras de rádio, a internet está cheia de gente fazendo isso e achando que é certo usar de interpretações equivocadas da Bíblia para intimidar pessoas a contribuírem muitas vezes com aquilo que não possuem. Não são poucas as notícias de práticas abusivas e de enriquecimento de muitas dessas lideranças. Bom, não vamos fazer juízo aqui dos outros, vamos pensar na Bíblia e como que a gente pode fazer isso na nossa igreja, na nossa prática de fé. Esse episódio de Ananias e Safira, ele foi narrado logo após o finalzinho do capítulo 4, uma explicação de Lucas sobre como que os primeiros cristãos encontraram uma solução para o problema do sustento financeiro. Como que eles faziam essa cooperação entre si? Então, a ideia que está presente é que havia uma entrega voluntária de valores obtidos com a venda das propriedades dos membros que possuíam. E essas propriedades, então, esses valores, aliás, eram partilhados com pessoas que não possuíam nada. O texto diz assim: os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Bom, o que está presente aqui é a ideia de que os primeiros cristãos desenvolveram um sentido de solidariedade para a cooperação, um princípio de solidariedade, na medida em que procuravam contribuir com a diminuição da desigualdade entre eles. Foi a boa solução? Claro que não. Se você é um estudante da Bíblia aplicado, vai lembrar em Tessalonicenses, em 2 Coríntios e até mesmo passagens de Atos dos Apóstolos, que esse problema resultou, essa ação resultou em problemas futuramente para a igreja, que na medida em que as pessoas abriam mão de seus recursos para ajudar quem não tinha, acabou criando uma situação de carência para todos. O que aconteceu foi, num dado momento, a partilha, a comunhão de bens, mas, posteriormente, o que aconteceu foi a distribuição da pobreza entre todos. O que aconteceu foi de que eles não possuíram mais nada. E quando os recursos acabaram, não tinham mais de onde prover outros meios. Então, isso foi um problema. Foi bonito no começo, mas de um péssimo final para a vida de todos. Tanto que eles precisaram
fazer levantamento de coletas. Há pessoas que veem nisso uma espécie de prática de comunismo cristão. Não vejo dessa forma, tá bom, meus irmãos? Minhas irmãs, vocês que conhecem a minha maneira de pensar, tenho várias opiniões sobre isso, mas eu preciso dizer que essa prática não corresponde a uma prática de comunismo cristão, ou a primeira experiência comunista, igualitária da história da humanidade. Não, não é isso. O que estamos vendo aqui é um exercício de solidariedade cristã, uma prática bastante interessante, que talvez a gente precisasse aprofundar um pouco mais, saber se outras comunidades tiveram experiências produtivas nessa área. A dos primeiros cristãos foi eficiente num dado momento, resolveu um problema imediato, mas não teve resultados futuros saudáveis. A atitude de Ananias e Safira, ela destoava um pouquinho da prática da igreja, dessa prática, principalmente do exemplo deixado por Barnabé. Os versículos 36 e 37 do capítulo 4, vai dizer que Barnabé fez uma coisa. Ele pegou uma de suas propriedades. Olha que interessante. Os cristãos não vendiam tudo que possuíam. Eles vendiam algo que lhes tinha disponibilizado. Barnabé era uma pessoa bem financeiramente, e ele então pega uma de suas propriedades, vende, e o dinheiro obtido entrega integralmente aos apóstolos para que eles pudessem administrar e abençoar a vida de outros membros da igreja. O casal não fez isso. Eles venderam uma de suas propriedades também, ok. Só que em vez de pegar o valor integral e entregar aos apóstolos, eles entregaram uma parte. Eles retiveram um percentual para eles e o restante entregaram aos apóstolos. Só que eles fizeram isso dando a entender que aquele valor que eles entregavam correspondia à totalidade do que eles obtiveram, que foi uma farsa, foi uma mentira. E isso não foi bom, de fazer essa falsidade, esse disfarce, esse engano, para poder sair bem na foto, como aquele generoso, aquele que é capaz de dar tudo, aquele que é capaz de entregar grandes valores para a obra de Deus. Era uma atitude que buscava ter elogios dos membros da igreja. Olha como Ananias e Safira são bondosos, como que eles são generosos, como que eles entregam tudo para o sustento da obra de Deus. Isso foi um problema sério para os apóstolos. Atos 5:2, Lucas registra assim: ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, sem falar nada. Só está aqui, é minha oferta. No meu modo de entender, isso é minha interpretação, tá bom, mesmo? Não tem nenhum problema nisso. Nada. Acho que até é bacana. O problema está no fato de que eles omitiram esse detalhe e entregaram o valor como se fosse a totalidade do que obtiveram com a venda. O dinheiro era deles, eles podiam fazer o que quisessem. Ninguém pediu nada. Eles não eram obrigados a fazer isso. Só não tinham que fazer algo para parecer o que não era. Isso não estava legal, isso não era bom. Essa falta de autenticidade no sustento da obra de Deus. Então, a gente pode ver que esse é um assunto muito pessoal, é muito subjetivo. A questão do sustento é um tema que deve ser tratado em uma perspectiva de espiritualidade e de voluntariedade. É a minha relação com Deus, a minha experiência de fé, que vai dizer o que eu sou capaz de fazer. E o que eu vou fazer
depende de uma decisão minha. Se eu quero fazer, se isso está de acordo com a minha vontade, por livre e espontânea vontade, sem opressão, sem intimidação, sem dizer aquelas coisas absurdas que muitos pastores dizem. Se você não entregar na igreja, vai entregar na farmácia. Gente, que agressão, isso é abusivo. Isso é abusivo. Dizer que você vai ficar pobre porque não entrega o seu dinheiro na igreja. Isso é abuso espiritual de lideranças que praticam esse tipo de fala intimidadora na vida da igreja. A gente sabe que a caminhada cristã não é fácil. Não é barato manter a obra de Deus, meus irmãos. Há custos. Há pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam. Há, inclusive, serviços que a igreja precisa contratar, bens que ela precisa adquirir para que as pessoas sintam um conforto para estarem juntas. E isso requer dos membros da igreja a doação, não só de seus recursos, mas também das suas capacidades, das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos, para que a igreja funcione. A igreja é resultado da cooperação entre os irmãos e irmãs. É assim que a igreja funciona. Eu lembro uma vez que um irmão de uma das igrejas que eu pastoreava perguntou para mim quando que a igreja teria uma Kombi. Isso é muito tempo, não é, meus irmãos? Tempo que Kombi era o veículo desejado para a vida que abençoou muitas igrejas no Brasil afora. E ele perguntou, quando é que a nossa igreja vai ter uma Kombi, pastor? Eu disse, a igreja já tem uma Kombi. Aí disse, ué, onde é que ela está? Ela está aí, no bolso do irmão. No bolso de todo mundo, nas contas bancárias dos irmãos. Porque a igreja só vai ter aquilo que os irmãos forem capazes de doar. Bom, parece que foi uma palavra meio fora de ordem, né? Mas foi uma palavra bem humorada. Os irmãos entenderam que era uma brincadeira do pastor, um jeito brincalhão que eu sempre tive de falar com as pessoas, descontraído. Então, e aquilo despertou uma solução. Temos um problema, vamos encontrar uma solução, não é, irmãos? Então, a gente tomou uma decisão na igreja de se queremos ter uma Kombi, se é uma necessidade realmente, um desejo da igreja, temos que nos preparar para o futuro. É assim que eu penso. Então, uma decisão que a igreja tomou foi fazer um consórcio. Nós fomos até a concessionária da fabricante e ali iniciamos um consórcio de uma Kombi. Até que um dia, um irmão da igreja, que foi abençoado, ele tinha um outro consórcio da mesma empresa, ele recebeu o bem pelo sorteio do consórcio, e disse, pastor, recebi o bem. Faz o seguinte, toma aqui o meu título, vai lá, tira a Kombi que vocês querem e vocês me pagam com o título do consórcio de vocês. E aí pronto, estava resolvido o problema da igreja, abençoou a vida da igreja. E aí então, quando a Kombi chegou, foi uma grande festa, porque todos foram beneficiados. Os irmãos com dificuldade de mobilidade, os mais idosos, vinham para a igreja com a Kombi. Tinha os irmãos que gostavam de partilhar o serviço dela. Durante a semana, trabalho de assistência, levando irmãos para o hospital, para tratamentos, trabalhando com a entrega de cestas básicas para as famílias carentes, levando as pessoas para os trabalhos dos pontos de pregação. Foi uma bênção, realmente. Mas ela só teve isso por causa da cooperação voluntária dos seus membros, na administração dos bens, dos recursos que são colocados à disposição da obra de Deus. Isso é um ato de sabedoria, de orientação, que envolve toda a nossa espiritualidade, toda a nossa disponibilidade de servir ao Senhor. Então,
Eu tenho para mim, meus irmãos, que essa maneira de nós participarmos do sustento da obra de Deus tem muito a ver com o valor que atribuímos ao reino de Deus na nossa vida. Como que eu vejo a importância da minha comunidade de fé na vida da minha família, da minha comunidade, da minha sociedade, até mesmo na vida da humanidade, nas obras de salvação daqueles que ainda não foram alcançados e que estão vivendo situações de injustiça, de desigualdade. Como que eu tomo parte disso? E parece que aquilo que eu coloco, por menor que seja, é muito importante para que a igreja faça o seu trabalho. Por menor que seja a minha contribuição, ela é importante para o conjunto de coisas que a igreja pode fazer para abençoar as pessoas e atuar como agente do reino de Deus. Há uma coisa que a gente precisa lembrar disso. Deus não depende da gente para fazer a obra dele acontecer. Não são os nossos recursos que Deus vai mobilizar exclusivamente. Se você é daquelas pessoas que acham, né, como tinha um irmão, vou parar de contribuir para essa igreja para ver como é que esses irmãos se viram. Olha, gente, o sustento da obra de Deus é feita pela provisão divina. É Deus quem cuida disso. Deus sempre se preocupou com a provisão de recursos para as ações ligadas às nossas relações com o sagrado. Isso é um modo de Deus abençoar a gente. Como dizia Hudson Taylor, um grande obreiro inglês que cuidava da obra de Deus. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, terá os recursos de Deus. Eu creio nisso e oriento a minha vida, meu ministério nesse sentido, porque eu entendo que se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus, é para abençoar o reino de Deus e está dentro dos propósitos divinos, não vai faltar recurso. Esse é um dos sinais de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque os recursos vêm. É uma experiência que nós temos em nossa igreja. Os recursos vêm e Deus usa os meios, Ele levanta pessoas. Pode ser alguém da nossa comunidade de fé, pode ser alguém que a gente nunca viu na vida, mas abençoa a nossa igreja de alguma forma. E é assim que Deus faz a obra. Deus levanta os recursos e a obra de Deus acontece. Há alguns cuidados que a Bíblia aponta sobre o sustento dessas ações ligadas ao sagrado, como que Deus mobiliza, como que a palavra de Deus nos fala sobre isso. A primeira coisa é de que a prática de entrega de dízimos e ofertas não é uma invenção da igreja contemporânea, não é uma invenção de líderes televisivos. É algo que a gente encontra na Bíblia desde o começo. Posso falar aqui de Abraão. Abraão encontrou um sacerdote que ele não sabia de onde veio nem para onde foi, Melquisedeque, e entregou o dízimo de tudo que possuía. Como que ele tirou essa ideia do dízimo? Primeiro, porque poderia ser uma prática muito comum daquela época de entregar ofertas aos profetas, aos sacerdotes que viviam como peregrinos no mundo. E ele então resolve dar uma quantidade expressiva, 10% é um esforço muito grande. E Abraão então ficou como uma referência aí, metafórica, né, dessa contribuição. E nós vamos encontrar isso em toda a Escritura, as pessoas entregando suas ofertas como ato voluntário para o sustento da obra de Deus. Na lei de Moisés, nós vamos encontrar uma regra, que é a regra das primícias, de que se você vai ofertar alguma coisa, aquilo tem que ter um aspecto simbólico para a tua vida. Aquilo tem que representar algo para você, um esforço teu.
E a Bíblia chama isso de primícias, os primeiros frutos, que é simbólico do teu esforço de contribuir. Mas isso é seu, isso é você com Deus. Segundo lugar, nós vamos encontrar Jesus elogiando os judeus, por incrível que pareça, os fariseus pela entrega do dízimo. Ele elogiava os fariseus por serem bons exemplos de entrega do dízimo. Os judeus eram capazes de fazer o dízimo até do tempero da comida. O endro, o cominho, são temperos da comida. Então, eles dizimavam até o tempero da comida para sustentar a obra de Deus. Mas ele usava isso como uma metáfora para dizer para eles, olha, se vocês são capazes de dar o dízimo de tudo, poxa, faz o mesmo esforço para serem misericordiosos, para serem justos, porque é isso que Jesus aproveita para falar. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar a igreja primitiva, como que os primeiros cristãos partilhavam entre si seus bens. Vamos encontrar exemplos fantásticos de pessoas que eram capazes de entregar tudo de si. É o caso de Barnabé, é o caso de Dorcas, personagens que vamos conhecer mais adiante. Pessoas que eram abnegadas, pessoas que eram altruístas, capazes de entregar tudo de si. Tudo que eram capazes de fazer, eles colocavam a serviço do reino de Deus. A história da igreja é formada de contribuições de pessoas assim, pessoas abnegadas e altruístas que doam quantias significativas de suas vidas para abençoar a igreja. E em quarto lugar, essa igreja desenvolveu um sistema de coletas durante as celebrações. Vamos encontrar Paulo falando isso na carta aos Coríntios e avisando os irmãos como se faz, carta aos Filipenses, como que fazem essas contribuições. Segunda carta aos Coríntios, como que eles faziam essa contribuição entre si. Havia uma prática de coleta. Então, não foi a igreja contemporânea, não é uma invenção de agora. Está lá na Bíblia essas práticas que a gente aprende. Eles fizeram isso, deu certo, vamos continuar a fazer para abençoar a igreja. O critério bíblico para contribuição é o nível de comprometimento em amor pelo reino de Deus. Qual é a regra que eu devo contribuir? Essa é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes. Pastor, eu trabalho com produção, ganho por comissão. Como que eu calculo meu dízimo? Gente, eu não vou fazer isso. Não é para isso que a igreja existe. Devo contribuir com o bruto ou com o líquido? Não sou eu que vou responder isso. Isso é uma questão de fórum íntimo. O que determina o quanto você vai contribuir é o amor que você tem pelo reino de Deus. Porque você vai fazer esse equilíbrio do que a sua família precisa para o seu sustento e o que também o reino de Deus precisa para o seu sustento. E é nesse equilíbrio que você vai fazer o seu juízo. O dízimo, ele é apenas uma referência para a nossa participação no sustento do serviço do reino de Deus. Eu tenho uma maneira de compreender o dízimo. Essa maneira eu aprendi com um irmão, um diácono da igreja, de uma das igrejas que eu pastoreei. Ele era professor da classe de novos crentes. E essa igreja tinha uma característica. Cerca de 90% dos membros da igreja eram dizimistas. Não sei se fiéis, mas eles constavam lá do relatório financeiro da igreja mensal. 90% dos membros. E um dia eu estava começando o meu ministério e fui conhecer a classe de novos crentes. E quando eu fui, estava o professor dando uma lição sobre como contribuir para o sustento da igreja. E ele então fala sobre o dízimo, que é um dos assuntos mais difíceis de se falar para quem tem baixa renda. E então ele explica, olha, se você não puder dar 10%, dá 1%. Se você acha que de R$1.000 que você
recebe. Tirar R$ 100 é muito pesado, dá R$ 1. Começa com R$ 1. Você vai ver que há uma lógica do dízimo que nós não conhecemos. No mês seguinte, você faz um desafio a você mesmo e vai superando até onde der, o que der. O limite é você que vai estabelecer. O dízimo é apenas um referencial para a gente saber se eu estou contribuindo muito ou pouco. É isso. Então, vamos a uma lógica que eu aprendi para a minha vida pessoal, quero compartilhar com você. Primeira, a prática do dízimo é milenar, anterior à lei de Moisés, como expressão de gratidão e reconhecimento do cuidado divino. Lembra da história do Abraão? Então, sempre existiu. Essa lógica, ela sempre existiu. Segundo lugar, o princípio básico do dízimo reside no fato de que tudo pertence a Deus e nós temos o dever de administrar os recursos que estão ao nosso alcance. Deus nos dá a liberdade de administrar do jeito que eu quiser. Ah, eu quero tudo para mim. Ok, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, tudo é dele. Tudo é do Senhor. Foi Ele que me deu força, saúde, oportunidade para conseguir o meu sustento. É Ele quem me abençoa. E a minha consciência é que vai dizer o quanto eu devo contribuir administrando aquilo que Deus me deu capacidade de adquirir, de conquistar e de juntar para o meu benefício. Então, administrar os recursos é uma liberdade que a gente tem, sabendo que tudo é dele. Do Senhor é a terra e o mundo e tudo que neles habita. Tudo é dele. Ele é o dono da prata e do ouro, como dizem os nossos queridos cristãos mais tradicionais. Tudo é dele. Em terceiro lugar, esse percentual bíblico de 10% serve como um parâmetro para você avaliar o nível de comprometimento que você tem com a obra de Deus. Se você está contribuindo com muito ou se com pouco. É famosa a história de um grande industrial norte-americano que ele contribuía com 90% do seu lucro e sobrevivia com 10%. É a lógica do dízimo invertido, né? Muita gente diz que faça isso para você. Não, ele tinha, né? 10% do que ele possuía era mais do que suficiente para ele viver bem. Por isso que ele fazia isso. Ele era um grande industrial, um arquibiliardário, como dizem a linguagem comum, né? Ele era um super rico e ele, então, era capaz de fazer isso. Ele podia fazer isso, de viver com a menor parte do seu lucro e contribuir com a maior parte. É um referencial apenas, 10%, não é uma lei de medos e persas, radical. Se você não fizer, você vai morrer. Se você não deixar na igreja, vai deixar na farmácia. Nada disso, meu irmão. Isso é um referencial para saber como que isso está abençoando sua vida, como é que você está participando. E você saber para você, se é para você, ninguém precisa saber como que você administra aquilo que Deus tem lhe dado o privilégio de conquistar, seja muito ou seja pouco. O dízimo é uma resposta democrática, porque quem ganha muito poderá contribuir com muito, e quem ganha pouco, se contribuir com pouco, vai abençoar da mesma forma e vai ser abençoado do mesmo jeito. E uma última referência dessa lógica do dízimo que eu aprendi com um irmão da igreja, que era um grande empresário da área educacional, e ele dizia que desde quando ele era jovenzinho na igreja, ele aprendeu a razão pela qual ele deveria ser fiel no dízimo. Ele disse, se eu não for capaz de administrar esse pouco que Deus coloca nas minhas mãos, eu nunca serei capaz de administrar o muito que Deus vai colocar nas minhas mãos.
É isso, essa é a mentalidade que ele tinha. E isso me fez muito bem saber que se eu for capaz de abençoar o pouco, de administrar o pouco que eu tenho, Deus então ficará muito feliz por colocar muito em minhas mãos e eu poder administrar. Quem não é capaz de administrar o pouco, dizia aquele irmão, que tem, não pode esperar o muito de Deus. Entendeu, meu irmão? Essa é uma lógica bastante interessante, não é? Por fim, o dízimo não é uma obrigação. Eu sou um pastor e lido com a palavra de Deus, a interpretação bíblica, e diria para você com todas as letras: dízimo não é uma obrigação, mas é uma maneira de você experimentar as bênçãos prometidas para a fidelidade. Tenho para mim que a gente perde muito por não ser fiel. É uma prática que, se você duvida disso, coloca em prática, exercita, experimenta. Você não é obrigado, porque dízimo não é obrigação, mas há bênçãos para quem pratica a fidelidade. Ah, mas como que é? Não, não tem uma matemática para isso, tá bom, gente? Isso aí não é política pública fazer como aquele irmãozinho da igreja que ele veio explicar para mim, que ele participava do sustento da igreja como quem investe numa empresa. Aí disse, olha, só tem um probleminha, a igreja não é empresa. Na Bolsa de Valores, você vai lá, corre riscos. Você investe naquilo que você aposta para poder dar certo e a pessoa usar o seu recurso para ganhar mais recursos. Isso é uma lógica. A da igreja é outra. Você sustenta a igreja para que a igreja possa abençoar a sua vida. Para que você chegue na igreja, tenha um lugar confortável para você estar. Para que você tenha na igreja pessoas que servem, para que você possa prestar um culto ou trabalhar para o sustento da obra de Deus. É muito interessante você saber disso. Você entrar naquele espaço, ver que está limpinho, organizado, as pessoas trabalhando, produzindo, fazendo as coisas acontecerem, ministrando louvor, administrando a parte burocrática da igreja, pregando, ensinando a palavra de Deus com autoridade, com profundidade, com maestria, sabendo que aquilo tudo foi resultado da sua pequena contribuição. Você ajudou a fazer aquilo acontecer. Isso é um privilégio, isso é uma bênção que a gente tem. Não é uma obrigação, você não é obrigado a fazer, mas ao fazer, você se sente abençoado por isso. O ato de contribuir, então, deve ser resultado de um sentimento de gratidão, de entrega pessoal. Deus está abençoando sua vida. Paulo tem uma frase muito interessante na carta a Timóteo, quando ele diz que não se amarra a boca do boi quando ele está no pasto. Então, como é que você vai amarrar a boca do boi e dizer, não, você só vai usar aquilo que eu quero que você use. Esse dinheiro que eu estou dando é para isso, é para aquilo. Não, não é nossa a capacidade de fazer isso. Deus quer que você contribua por gratidão, por um exercício de entrega pessoal, por um senso de espiritualidade da tua parte. O dízimo e a oferta não devem ser usados como poder de barganha ou de ostentação. A contribuição financeira é um exercício de entrega pessoal da vida inteira ao Senhor. Como lembra o famoso e antigo hino do cantor cristão, não sei se você lembra, dizia, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tinha um pastor na cidade do Rio de Janeiro que ele um dia chegou no púlpito e disse, vou arrancar esse hino do cantor cristão.
Nunca mais ninguém vai cantar este hino, porque eu não quero ninguém dizendo uma mentira, como fez Ananias e Safira. Tudo entregarei. Isso é uma mentira. Você não entrega tudo, você entrega uma parte. Sempre. E sempre será assim, para a glória de Deus. E isso já abençoa muito o reino de Deus. Hoje, a gente vê que há uma preferência pelo evangelho da graça barata, pelo poder de negociação com Deus. Se você der isso, vai receber aquilo. E esse evangelho da graça barata é marcado pela pregação sem transformação, pelo perdão sem arrependimento, pela comunhão sem renúncia, pela oferta sem doação e pela oração sem confissão. Muito crente fazendo isso, da boca para fora, só para aparecer bem na foto. A expressão graça barata vem da teologia de Dietrich Bonhoeffer, no livro O Custo do Discipulado. Ele diz: a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A gente precisa viver essa fé de forma mais autêntica, dinâmica, seguindo o exemplo de Jesus. Então, o episódio de Ananias e Safira coloca em questão os principais obstáculos que enfrentamos para participar do sustento da obra de Deus. O que eu tenho como dificuldade para fazer a minha contribuição, para entregar a minha oferta, o meu dízimo? O que eu enfrento? Bom, eu vou anotar aqui algumas coisas dessas dificuldades. Primeiro, a mentira, a farsa, né? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, diz os apóstolos. Atos 5:4. Quando você entrega algo disfarçado, você não está fazendo isso contra a igreja, contra o pastor. Está fazendo isso para Deus. É Deus que está vendo o que você é capaz de fazer. Segundo lugar, a ganância. Olha a palavra dita, ele reteve parte do dinheiro para si. Tem algum problema nisso? Não, mas é a ganância. Ele tinha uma propriedade. Ele vendeu porque achava que não precisava. Mas ele tirou uma parte do dinheiro porque achou que era muito para a igreja. Qual o problema disso? O problema é fazer isso como ganância. Max Lucado conta a história muito interessante, quando ele era pastor na cidade do Rio de Janeiro, de um membro da igreja que desapareceu. Nunca mais viu aquele irmão. Aí ele foi visitar, ali na localidade de Venda das Pedras, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E era um alagado. E ele chegou lá, no meio do alagado, viu um terreno sendo aterrado e ele fazendo a obra dele. E o pastor perguntou: e aí, por que você sumiu da igreja? Não apareceu mais? Ele disse: estava com vergonha. Vergonha de quê, meu irmão? É que eu precisava de uma casinha, eu não tinha casa. Precisava investir. E eu tive que parar de entregar o dízimo para poder ter dinheiro para comprar esse terreninho, que era um alagado. Era uma invasão, era uma posse sem escritura, sem nada. Era uma invasão numa comunidade carente. E aí, Max Lucado, no seu livro, ele diz que foi uma grande lição que ele aprendeu, porque não só a ganância dos que têm muito, mas essa ganância internalizada na gente, de achar que se eu der para a igreja, eu vou ficar sem. Isso é ganância, isso é mentalidade acumuladora. Não acreditar que Deus pode abençoar no meio da escassez. E ele fez isso para quê? Para algo que ele não tinha garantia, que ele não tinha nem título de propriedade, uma invasão de terra. E aquilo ficou muito marcado na vida de Max Lucado. E em terceiro lugar, nós vamos encontrar a falta de confiança em Deus. Não confiar na provisão divina. Não confiar de que Deus vai lhe dar aquilo que você precisa. De que não vai faltar o sustento da obra de Deus.
porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Que é um conluio para ludibriar Deus, achando que Deus vai passar uma rasteira se você for fiel. É falta de confiança no poder de Deus. Eu queria fazer aqui 3 considerações sobre a nossa participação no sustento do reino de Deus. Como que isso é importante? O texto nos aponta isso. Preste bem atenção. Não se envolver com o sustento da obra de Deus é fruto de uma maldade. Anote isso, meu. Quando você se nega a sustentar a obra de Deus, isso é porque tem uma maldade no teu coração. A origem da maldade está em achar que podemos fazer as coisas como se Deus não se importasse com isso. Isso vale para todas as formas com que a maldade se manifesta na vida humana, inclusive em relação aos propósitos de Deus para a nossa vida. Os problemas ligados à vida financeira da igreja estão sempre relacionados com a ganância, com o egoísmo, com o individualismo. Todas as discussões que a gente tem, todas as dificuldades da igreja estão ligadas a essas 3 esferas. A esfera da ganância, ao egoísmo, ao individualismo, que são expressões da maldade. Como diz o apóstolo, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração de ganância, de egoísmo, de individualismo? Como que a maldade tomou lugar no teu coração? A segunda consideração é a seguinte: para se envolver com o sustento da obra de Deus, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Você não vai fazer isso porque quer. Eu vou doar tudo. Não, é um exercício dificílimo. É preciso que você permita que o Espírito Santo mobilize sua vontade, seus desejos, guie sua vida toda. Somente uma vida guiada pelo Espírito Santo pode fazer uma participação significativa no sustento da obra de Deus. Quando a vida é guiada pelo Espírito, fica evidente que tudo pertence a Deus e que nós somos administradores do que Ele confiou a nós. Deus leva a sério nosso nível de compromisso e quer nos abençoar para que possamos ser perseverantes e fiéis. Não adianta mentir para o Espírito Santo, como diz o apóstolo, né? A ponto de você mentir ao Espírito Santo. Como mentir para Deus? Deus conhece o seu coração. Deus sabe da sua vida. Deus conhece você. Então, é preciso que você, primeiro, esteja imbuído de um desejo de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a terceira consideração que eu quero fazer é que envolver-se com o sustento da obra de Deus é ser capaz de abrir mão de si. Aquele famoso negue-se a si mesmo está envolvido aí também. Não é isso, mas também é isso. Não tem como você fazer uma entrega pessoal de si sem colocar em risco seus recursos. Uma vez um pastor foi batizar uma pessoa e ela entrou com a carteira no batistério. E o pastor alertou: meu irmão, vai molhar os seus documentos, o seu dinheiro. Aí disse: não, pastor, se eu quero ter uma nova vida, quero que também a minha carteira seja batizada. Bom, gente, se isso foi verdade, eu não sei. Eu pedi: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tira a sua carteira, vai dar um trabalho tremendo para secar isso depois. Mas é uma ideia interessante, que se Deus vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar por inteiro, inclusive o seu sustento, inclusive seus meios de vida, seu salário,
suas economias, tudo aquilo que você consegue administrar. E você vai ter sabedoria dos altos céus para administrar também sua participação no sustento do reino de Deus. A generosidade é a marca dessa participação. E isso é um dom essencial para o exercício da fé. Deus não quer o seu dinheiro. Escreve isso aí, viu, meu irmão? Deus não requer o dinheiro de ninguém, mas convida a que todos e todas entreguem sua vida inteiramente para Ele. Na hora da ministração, uma coisa que eu gosto de dizer sempre, quando vamos entregar nossas ofertas no culto, que não é o dinheiro que Deus quer. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração, Ele quer você por inteiro. É isso que Ele quer. Na hora da entrega da oferta, você vai entregar uma parte significativa disso. Mas o que Ele quer é que você se entregue por inteiro. Que é o contrário do que fez Ananias e Safira. Guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. O que é que você está retendo para si? O que é que você está guardando para você se preservar? Você precisa disso? Essa é uma questão bastante interessante para a gente pensar, não é mesmo, meus irmãos? Para a gente terminar a nossa lição na vida. Como que a gente aplica isso no nosso viver diário? O desfecho da história de Ananias e Safira não foi um final feliz. Ele morreu na hora, quando Pedro repreendeu, ele morreu na hora, um ataque fulminante. Quando a esposa dele chegou, não encontrou o marido, ela foi falando: o teu marido morreu porque vocês mentiram para Deus. E ela, na mesma hora, morreu também. Então não foi um final feliz. Isso não significa, de forma alguma, que estamos sob ameaça por não participarmos do sustento das obras ligadas ao reino de Deus. Mas é preciso reconhecer que perdemos muito por não experimentarmos de forma integral as promessas divinas. Eu tenho para mim que quando você abre mão das bênçãos divinas por causa da sua ganância, da sua falta de confiança no poder de Deus, é um pouco de morte espiritual que a gente experimenta. Diz a Bíblia que depois desse acontecimento, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que isso fique guardado em nossos corações. Quero convidar você a orar ao Senhor, a colocar sua vida diante de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta lição na nossa vida. Que possamos aprender essa lição da generosidade, da voluntariedade e também da solidariedade com os nossos irmãos e irmãs que precisam tanto daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para administrar. Nos dê sabedoria, nos dê capacidade de sermos fiéis naquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você a conhecer nossa igreja. Nós estamos reunidos ali no bairro de Icaraí, na cidade de Niterói. Você é o nosso convidado especial. Hoje, às 18h30, nossa reunião presencial no nosso espaço. Você é o nosso convidado. Coloque aí nos comentários o seu desejo de participar e vamos entrar em contato com você. Um bom domingo, um dia abençoado na presença de Deus. Amém?